desgraça. Você hoje está cercado por 180 praças. Ai, Lampião, eu não tenho o que lhe dar. Tenho a bala do meu rio e a ponta das do meu músicas da punhal. época, né? Serão cantadas pelos nazarenos. O rifle de Mané Neto de bala tava tinindo, tava o dedo da molecando, o fumaceiro subindo. Claro, Mané Neto a pegou Rota do o rio, Cangaço tem que ter beija-flor de Nazaré do Rio, Panabela. lá no Lampião município de brigou na Floresta, né? porta, beija-flor numa janela. Ai, Lampião, eu não tenho o que lhe dar. Mas vamos encerrar a música porque eu vou falar sobre fake news no cangaço. Se as pessoas acreditam que fake news é coisa nova, isso é de muito tempo. Mais de 80 anos, quase um século atrás, que já ocorria fake news. Inclusive, eu assisti a um vídeo do Rico Inglês em que uma pessoa fez um comentário que eu achei bastante pertinente. É um único ser humano que foi necropsiado sem corpo. E ainda deram a causa, justificaram a causa mortis. Impossível, completamente impossível se indicar a causa morte de qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Só necropsiando, só examinando a cabeça, sem corpo, né? Porque o que se relata é que que é o ocorrido ali em Angico, Sergipe, né? Onde tem a grota ali, onde fazem a missa, né? Aquilo dali, gente, é uma incógnita. Ninguém sabe exatamente como foi que ocorreu aquilo dali. E os cangaceiros, 11 foram mortos, né? Teve um soldado que também foi à morte, né? No tiroteio. E depois de várias décadas, aí as pessoas começaram a falar da depoimento, né? Então, aí que começa a fake news no cangaço. Por quê? As pessoas que foram ouvidas, que deram seus depoimentos, né? Não para mim, para as pessoas que procuravam estudar aquela época, já depois de mais de 3 décadas, 4, né? Que começa com com aquela carioca, né? Aliás, com a paulista, desculpa aí, Cristina da Mata, desculpa aí o lapso, né? Então, começam a florear a história do cangaço, é isso que mais o Rico Inglês, ele se incomoda, a maneira de dizer, né? A falta de seriedade dessas pessoas que só têm interesses mais financeiros, né? E fogem ao fato, que o cangaço é fato, né? Então, ele observa bastante isso, né? Que o mais importante não ocorreu, que foi exatamente a necrópsia, né? Para dar causa morte, porque fizeram de algumas cabeças, né? 11, no caso, 11 cabeças que estavam ali, qualquer cabeça servia para dizer que era do Virgulino e da Maria. Maria de Deus, Maria Bonita. Inclusive, eu até fiz um vídeo onde eu observei na foto de Melquiades da Rocha que existe o corpo de uma mulher, né? Ora, o corpo sem cabeça. Como é que alguém sabia que aquele corpo era da Maria, se também houve uma segunda mulher que foi morta, segundo a Sila, que era a Enedina? Cortaram as cabeças, levaram para ser periciada, necropsiada, né? E, na realidade, ninguém podia dizer a causa morte, até porque dizem que a Maria Bonita, Maria de Ideia, ainda estava
com vida, mesmo depois de levar um tiro nas costas, que certamente estourou o pulmão, e ela levanta-se, ainda grita e ainda fala para o Luiz Pedro, corre, corre, acorde que mataram o Lampião. Como que ela viu, né? Se ela estava à distância, estava no mínimo, pelo que Panta de Godoy descreve o fato, que foi um dos que disse que foi ele que deu o segundo tiro na cabeça do Virgulino, que terminou de matar. A Maria estava distante. Como é que ela viu que já tinham matado o Virgulino, se o Virgulino estava lá em cima da pedra se debatendo, e ela, o Panta de Godoy disse que deu um tiro que, digamos, estourou as costas dela, e ela se levanta e ela fala depois de levar esse tiro. Então, são as fake news no cangaço que já existe há muito tempo, né? Então, o que foi explorado essa história foi explorada através de jornais de cor, revistas, livros, recortes de jornais que tinham também, né? E muita gente queria chamar a atenção justamente, vender matéria jornalística, que é o que dava o dinheiro, né? Revista, Cruzeiro, saiu em revista até em Nova York, o rei do cangaço morreu, né? Foi morto, né? Então, gente, dos cangaceiros que foram entrevistados, Candeeiro, Sila, a Dadá, que não estava na hora, estava do outro lado do rio, ela, né, São Francisco, estava no estado de Alagoas, né? Teve o Zé Sereno, já falei, o 25, né? Quando eles vão relatar, relataram os fatos, o Durval, né, que era coiteiro, né, que disse que levou uma máquina para costurar a roupa do Zé, que era um sobrinho do Virgulino que estava entrando para o cangaço. Esse Zé nunca apareceu, né? Então, são essas incoerências, né, que chamam a atenção e que vão para os livros, as pessoas escrevem e vendem livros, né? Torna-se uma coisa mais, uma matéria deixa de ser um fato histórico para passar a lenda, né? Passar a lenda, né? Então, o rico inglês, com o seu contraditório, ele considera muito que houve muitas especulações e pouca coisa concreta em relação a isso, né? Ao fato, né? E isso empolga as pessoas, né? Que hoje percorrem quilômetros e quilômetros, que eu fico impressionada, gente, como é que os cangaceiros, ora estavam em Pernambuco, outras em Alagoas, outras em Sergipe, e na Bahia, gente, é muito chão para os cangaceiros andarem, né? Certo que foi o Virgulino, o que passou mais tempo, ele passou cerca de 2 décadas, mais de 2 décadas no cangaço, né? Mas mesmo assim, é muito complicado você acreditar. Uma coisa que a Sila, eu vi no depoimento que o Aderbal colheu da Sila, né? Se não me engano, foi o Aderbal, né? Ou o João Soares, um desses, né? Que disse que o cangaceiro levava mais de 50 quilos nas costas. Inclusive, eu achei muito interessante, porque ela disse o seguinte: quando o cangaceiro caía, não conseguia levantar, ficava igual a tartaruga, deitado digamos, com as patas para cima, com as pernas para cima. Gente, impossível a pessoa imaginar uma pessoa levar 400 cartuchos de bala, levar as armas, levar muito ouro, levar pedras preciosas, levar alimentos, tudo, enfim, né? Então, não era gente, devia ser exatamente um animal, um burro, um cavalo que consegue levar essas coisas, né? Assim, nessa quantidade que ela disse. Agora, como ela deu aquele depoimento assim, estava muito empolgada, ela disse, era muito difícil subir aquelas ladeiras, subir aquele monte de coisa, né? Sol quente, passando fome, comendo rapadura, pegando
o facheiro, né, o mandacaru, cortando para beber água, porque a gente ficava morrendo de sede, não tomava banho, né? E depois aparece um monte de coisa, inclusive o que é mais interessante é que disseram que as roupas do Virgulino, da Maria, que foram, que estava usando naquele dia do massacre, né? Estão no museu. Como assim? Se a roupa de Virgulino estava totalmente perfurada, se é aquela que mostraram, né, na fotografia de Melquiades da Rocha, coberta já de terra, né? E eles, os corpos, tudo inchados, putrefando, né? O pessoal tapando o nariz ali, e pegaram, quem tirou a roupa de Virgulino, eu não canso de perguntar isso, não cabe na cabeça de ninguém. Tiraram a roupa de Virgulino, lavaram certamente, e deixaram o Virgulino com roupa lá. Quanta roupa ele tinha, uma por cima da outra, né? E levaram para um museu que está em Alagoas, né? E essa roupa, em que estado estava essa roupa? Para depois aparecer toda arrumada, toda engomada, toda bonita, né? Se o Virgulino já estava podre ali, inchado. E quanto às cabeças, pior ainda, porque as cabeças foram cortadas, devia estar totalmente ensanguentadas, inchadas, que colocaram dentro de lata nas latas de querosene, com cal, sal, devia estar uma coisa horrível, gente, para depois identificar e dizer, essa é a cabeça do Virgulino, essa é a cabeça da Maria de Déia, e a cabeça da Enedina, que também a Cila disse que voaram os miolos todinho, e depois fizeram como? Será que tinha um Ivo Pitangui ali para fazer uma plástica nos rostos, naquelas cabeças, né? E a história do cangaço é assim, cheia de fake news, né? Agora, quem quiser saber mais detalhes sobre a história do cangaço, onde começou, tem que ir em Nazaré do Pico, lá em Floresta do Navio, na vila. Por quê? Porque lá tem as casas, que ali é como se fosse um forte, né, que construíram as casas já por conta de... Era uma fortificação, todo mundo se preparava ali, porque Virgulino passou uma boa parte da sua vida ali em Nazaré do Pico, frequentando a feira, conhecia as pessoas de Nazaré, os nazarenos conheciam o Virgulino, aí é que eu digo, os nazarenos conheciam o Virgulino, como, por exemplo, Manuel Neto, Odilon Flor, Américo, Isaías, Ferraz, eles conheciam o Virgulino, né? Tio Lúcio, tio Braz, eles conheciam, sim. Agora, depois que o Virgulino vai para o lado de Alagoas, depois Aracaju, para Bahia, aí a história mudou. Aí a história começou a ficar floreada, né? Ficou o que nós podemos denominar realmente neste vídeo fake news. Começou naquela época, já tinha fake news no cangaço. Por hoje eu vou ficar aqui.